E aí, pessoal? Então, dando prosseguimento às nossas aulas, vamos começar a ter as aulas aí agora à distância. Vamos falar de instrumentos analógico e não analógico. Um instrumento analógico é aquele que, quando você faz uma leitura, você faz uma medida nele, a escala permite que você dê um chute, você faça uma estimativa. Tá? Aqui, como exemplo, tem uma régua, mas geralmente aqueles instrumentos todos que tem um ponteirinho, que tem uma escala atrás de um ponteiro, ou você faz uma comparação direta, geralmente eles são analógicos. Você pode chutar o valor que tem nele. Algumas coisas importantes que você deve ter na hora de você fazer a sua medida. Primeiro, ver a classe de precisão do instrumento de medida. Qual unidade você está medindo? É milímetro? É centímetro? É grama? É quilograma? Isso é fundamental. A sua classe de precisão está ligada diretamente aqui, ó, à sua divisão de escala. Nos instrumentos analógicos, via de regra, usamos menor divisão da escala dividido por 2. Mas isso é muito do feeling. Muito de ver como é que funciona. Pode ser o valor da escala dividido por 10 ou pode ser simplesmente o valor de escala. Via de regra, valor de escala dividido por 2. E a resposta que vocês devem, a partir de hoje, escrever, a medida é um valor médio, que você vai fazer várias medidas, e mais ou menos essa incerteza de medida que tem a ver com esta parte daqui. No instrumento analógico, mais uma vez, valor metade do menor divisão da escala. Entra aqui. Já vamos ver alguns exemplos. E aí você pode indicar, na hora de fazer a sua medida, que ela é com esse xizinho aqui no final, que diz que é o teu duvidoso. Lembra, o algarismo duvidoso, ele é um algarismo válido. Ele só te permitiu o chute. Então, aqui eu não tenho nenhuma escala. Mas, por exemplo, essa escala aqui é uma escala analógica, porque a minha medida está dando aqui, ó. Eu estou medindo essa linhazinha preta aqui. Então, eu sei que passou de 1. Pode ser decímetro, tá? Eu chutei um decímetro aqui, mas não tem nada que indique a unidade medida. Então, eu chutei 1,2, mais ou menos metade da divisão da escala. Aqui já podia ser uma escala dividida por 2, por 4, porque é uma escala muito grande. Outra medida, bom, agora eu tenho divisões aqui no meio, já ficou melhor para medir. Ó. Aqui eu dizia que era 1,2, aqui eu já estou dizendo que é 11 garantido. Então, eu vou chutar que é 11,2, 4, 5, tá? Não tem problema. Só que a minha classe de precisão é metade da menor divisão da escala. Menor divisão da escala aqui, no caso, é 1. E aqui vai ser meio. Meio o quê? Centímetro. É um chute que eu não sei. Vamos agora com a régua milimetrada. Eu não consigo enxergar. Vamos ampliar isso aí. Na hora que eu amplio, eu vejo que é o seguinte, tem 110 milímetros, 111, 112, 113, mas não chegou em 114. Então, pode ser 113,5, mais ou menos 0,5. Aqui a gente tem alguns instrumentos, por exemplo, temos um velocímetro. Na verdade, não é tão importante você saber exata velocidade. Você sabe que está aí por volta de 10 km por hora, né? Porque você não vai tão longe assim, né? Não vai precisar de uma precisão tão grande. Ampliando um pouquinho mais, está acima de 10. Está um pouquinho maior que 10. Né? E se eu quiser ser mais categórico ainda, eu vou ampliar mais um pouco. Mas aqui eu tive a oportunidade de ver que a minha medida é 13, mais ou menos 1. Não tem nexo eu falar em metade da menor divisão da escala aqui. Aqui nós temos um parâmetro, ou melhor, aqui nós temos um manômetro, tá? Que mede PSI, e ali está a medida. A menor divisão da escala é 2,5 PSI, e essa já poderia ser minha classe de precisão, tá? Porque pelo tipo de instrumento você não requer uma grande fidelidade na sua indicação. Aqui eu tenho outro manômetro e aqui é a minha indicação de leitura. Se alguém ficar com dúvida, me pergunta depois no chat. Aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, um voltímetro, 0, 10, 20, 30. Aqui seria 25. Então, essa leitura deve estar em torno de 27. Olha aí. Com mais ou menos 2,5. Poderia ser mais ou menos 5, mas 5 já ficaria muito grande. Então, mais ou menos 2,5, você tem isso aqui, que é menor divisão de escala. Ó. Menor divisão de escala é 5. Metade da menor divisão de escala é 2,5. Laser point aqui funcionando.
Opa, não fiz a pergunta, mas vamos direto aqui. Esse aqui começa com 0, vem para cá e vem para cá. Então, eu tenho aqui 50, aqui 100, aqui é 75. Eu posso dizer que aqui é 90? Sim. Quanto é que tem aqui? 25. Então, eu posso chutar que é mais ou menos 10. Veja, a precisão não é tão categórica assim. Tá? Via de regra, metade da menor divisão da escala, a não ser que o seu instrumento já traga no cantinho, indicando a leitura dele. Nesse outro instrumento aqui, nós temos que a leitura é 15, 20, né? Aqui é 25, então 21, 22, 23, 24. Aqui é 21, não chegou a 21. Eu posso dizer que é meio, que é 0,6. Eu não posso botar duas casas aqui, porque a classe de precisão dele não me dá essa possibilidade. Tá? Mais um outro aqui, fazendo outra leitura, um milivoltímetro. Trabalha em milivolts. Mas, vamos mais à frente, instrumentos não analógicos. Instrumentos não analógicos, ele não permite o chute. E o instrumento não analógico, muitas vezes a gente pensa que é só o digital. Não, são instrumentos que usam nônio ou vernier, né? Mesma coisa, ou instrumentos digitais. Tá? Por exemplo, você vai na balança, tem 56,8 kg. Eu posso chutar alguma coisa? Não, é o que ele dá. Então ele não tem o chute. E a precisão dele é dada pelo menor valor de divisão da escala. A gente vai ver que ele já tem a unidade de medida dele aqui, ó, quilograma. Então, não tem como você inventar coisa. Está ali já. Um instrumento de medida não analógico, ou seja, contém anônimo ou que seja digital, a classe de precisão dele já é menor divisão da escala. Já vamos ver isso aí. E as respostas da mesma forma. Fica lá a medida, a média da medida e mais ou menos a menor divisão da escala que entra aqui, que é o que você tem como garantia, confiabilidade da sua medida. Tá? E você pode indicar o logaritmo duvidoso daquela forma. Paquímetro. Paquímetro ele serve para fazer vários tipos de medida. Veja, no meu paquímetro eu já tenho aqui milímetro, dizendo que ele vai até 150 milímetros. E tem algumas características que vamos estudá-lo agora. Temos a parte fixa dele, orelha fixa, tá? Orelha móvel. Isso aqui serve para medir orifícios. Buraquinhos, você coloca, ele fecha ele, coloca lá dentro, quando abre, ele mede. Nônio ou vernier, essa parte aqui, tá? Só que essa daqui é polegada e esse aqui é o nônio vernier em milímetros. Parafuso de trava, quando você fez a medida, vai travar ele e assim sucessivamente. Cursor, escala, líquido. Esse 14 é interessante, você vai medir a profundidade de um buraco. Você encosta ele aqui e vai abrindo e ele vai parar lá no final. Depois eu mostro para vocês como é que faz isso. Para ver a classe de precisão dele, está aqui, ó. Indicação da menor divisão da escala. Indica aqui, ó, que a menor divisão da escala é 0,05 milímetros. Tanto aqui quanto na escala em polegada. A parte de cima do teu paquímetro te dá polegada, a parte de baixo te dá em milímetros. Então, observe que se aqui é 10 milímetros, 20 milímetros. Alguns paquímetros me traz aqui em centímetro e essa parte em milímetro. Isso não é correto. Como fazer a medida no paquímetro? Primeiro, observa onde o nônio, o zero do nônio, está coincidindo com a escala de cima. 81, 82, 83. Ele não chegou no 83, então eu sei que eu tenho de certeza 82, vírgula alguma coisa. Essa vírgula alguma coisa virá aqui embaixo. Como assim? Lá já tem 82, marcando que tem 82. E agora eu vou ver qual desses risquinhos de baixo aqui da escala do nônio está coincidindo com os risquinhos da escala de cima, que é o milímetro. Ao meu ver, é o 45, 50 ou 55. Um desses aí. Então, se eu pegar 82,45, 82,50 ou 82,55, está correto porque está dentro da classe de precisão do meu instrumento. Observando lá, temos a leitura 82, que é a parte de cima, vírgula 45, que é a parte de baixo. A leitura vai ficar escrita como 82,45 mais ou menos
a classe de precisão que está aqui no cantinho, que é 0,05. Como que eu sei se eu não estou vendo aqui? Simples. Você vê aqui, ó, a menor divisão da escala não é 0,1, é 0,05. E essa é a menor divisão da escala, não tem metade. É isso aí. Ó, o 82 veio da escala de cima, o 45 da de baixo, e eu não mostrei ali, mas aqui fica bem claro que a classe de precisão está aqui, ó, 0,05 milímetros. Tá? Alguns exercíciozinhos para a gente ficar ligado. Então, esse exercício é para dar uma fixada. Como é que fica essa leitura daí? Observa lá que o meu zero chega aqui no 10. Aqui mostra 1, mas a gente sabe que não é 1 milímetro. Para ser 1 milímetro tinha que estar aqui. Aqui são 10 milímetros. 10, o quê? Qual que coincide? O 25. Observa aqui que o 25 está bem na linha, que é 10, 20, 30, que é o 25. 25 coincide bem. Como é que fica a minha leitura? 10,25. Como é que eu vou escrever? 10,25 vezes 0,05, que está ali no canto, mostrando, ó, e o 10 vem dali e o 25 daqui. Como fazer essa leitura daí? Parece que essa daí está um pouco longe, então a gente pode ampliar. O zero chegou em 24, e se eu não me engano, o 3 aqui, ó, é o melhor coincidente. Pode ser o 35 também, mas o 40 já começa a sair. Então, 24,30. 24,30 e a classe de precisão está aqui. Muito bom. E essa leitura daí? Embora ele esteja mostrando o de cima, que é polegada, nós não faremos leituras em polegadas, vamos fazer leituras em milímetros. E essa leitura aqui é quase 22, dá 21, alguma coisa lá no final. Então, quando eu vejo aqui, ó, que ele está coincidindo para o final, eu tenho que fazer leitura para o final do meu nônio. Vamos ampliar essa imagem. Estou vendo aqui que ele não está no início do 21, ele está no final do 21. Então, a parte coincidente deve ser aqui, ó. Provavelmente este aqui, 21,96. Por que 96? Que observa que agora cada pulo desse aqui é 0,02. 90, 92, 94, 96. Só vendo lá, 21,96. E assim é a minha forma de escrever. Essa é uma leitura clássica redonda. Veja, é 20 e o zero coincide. Para você ter certeza que é 20,00, o 10 aqui no final também tem que estar coincidindo. Então, a minha leitura é 20,00, mais ou menos 0,05. Perfeito. Aqui nós temos 10. Aqui é 16. 16, o quê? 50 ou 55, tanto faz. As duas estão bem coincidentes. As duas coincidem muito bem. Ó, tanto a 50 quanto a 55. Observe bem que o 60 já está fora e o 45 está bem fora. O 50 e o 55 está na dúvida, está bem mais próximo. Então, tanto faz qualquer um dos dois, porque você está dentro da tolerância do seu instrumento de medida. Então, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou encerrar aqui essa primeira parte de medidas, com instrumentos analógico e não analógico, e a segunda parte agora viremos com o micrômetro.